Olá, seja muito bem-vindo, você que é ariano ou tem ascendente em Áries. Vamos aqui para sua previsão para uma data muito importante, que é a data da lua nova, a famosa lunação. A lunação vai ser agora dia 24 de julho e traça um período importante aí para os próximos 28 dias. É o tema que vai ficar em pauta, é o assunto principal aqui deste período, é onde você precisa colocar a tua atenção, teu foco para resolver. Então vamos entender como tudo isso vai te impactar, trabalhando aí os aspectos que estão acontecendo no céu, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e a previsão da lua cheia. Lá no meu site você vai ter conselho para a semana, os assuntos que estão movendo a semana, todos os domingos. Então, todo domingo, eu só não tenho o horário certinho, pode ser de manhã, tarde ou à noite, em que eu vou publicar para a semana as previsões para todos os signos. Então, você pode acompanhar também lá no meu site. O endereço é o www.paloma, com H no final, astróloga.com.br, tá bom? Então, vamos lá, Áries, vamos aqui entender porque aqui está mexendo com um setor muito bom, tá? Porque é um setor que está falando sobre a sua autoestima, sobre você focar mais no seu desenvolvimento, autodesenvolvimento, desenvolver os seus talentos. É uma casa que ela representa bastante coisa, tá? Também não é, nossa, mas umas 3 situações principais aqui. Entretanto, a prioridade é o seu bem-estar e o autodesenvolvimento. Vamos dizer que você começa aí essa lunação, esses próximos 28 dias, com mais motivação para focar no seu desenvolvimento pessoal. E o seu desenvolvimento pessoal envolve também despertar os seus talentos, o seu potencial criativo, fazer coisas que você gosta. Esse local também é um local de lazer, diversão, entretenimento, desenvolver um hobby, algo que te traga aí, que desperte o teu melhor, que desperte todos os seus talentos, tá bom? Então, é um período bastante promissor, tá? Esse setor também, ele é um setor que fala de namoro. Então, se você está sozinho, provavelmente aqui você vai ser convidado aí para sair, para passear, você vai querer sair, passear, e provavelmente pode acontecer até algum romance, você pode conhecer alguma pessoa, enfim. E para quem já está num relacionamento, aqui é um período para viajar, passear, se divertir, fazer coisas que vocês gostam, tá? Esse setor, ele também é o setor dos filhos. Não falei que é bastante coisinha aqui nesse período, tá? E se você tem filhos, provavelmente aqui você vai focar um pouco mais no desenvolvimento deles, tá? Avaliando o que é melhor para eles, as necessidades, a relação, o fortalecimento desta relação. E o que é bacana é que nós temos aqui um aspecto auspicioso com o planeta Urano, e se tratando de Urano, que praticamente acabou de entrar no signo de Gêmeos, mexendo aí com a possibilidade de você mudar a sua mentalidade, renovar pensamentos, ideias, e principalmente conhecer pessoas novas, o seu meio social, o seu ambiente, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de família, a ambiência vai passar por algumas mudanças aí com a presença do planeta Urano, tá? E esse aspecto, ele é um aspecto maravilhoso, porque aqui juntou a fome com a vontade de comer, modo de dizer, né? Então, você começa aqui essa lunação sendo muito motivado por esse céu, motivado a fazer coisas que você gosta, a ouvir os seus filhos. Então, assim, em questão de filhos, pode ser que os filhos estejam aí passando por algum tipo de mudança de vida,
uma renovação na vida deles, uma fase nova. Os filhos são marcados por uma nova fase, tá? No caso de namoro, lazer, você vai ter o desejo, talvez não fique surpreso, mas você pode ter o desejo de fazer coisas diferentes, de ousar mais, de fazer atividades que talvez você nunca tenha feito. Você está mudando aqui a tua maneira de enxergar, de ver as coisas, tá? E também você pode ser surpreendido até por estar saindo com alguém diferente, da qual você, nossa, sempre me gostei de um estilo de pessoa e agora eu estou me interessando por um outro estilo, novas pessoas estão entrando aí na sua vida, tá? É um local interessante aqui, é um aspecto que está movendo a tua vida para uma direção nova, tá? Para novas atividades aqui. E a cereja do bolo, como já foi mencionado, eu quero terminar falando sobre isso, é o autodesenvolvimento, tá? Porque aqui você tá talvez recebendo estímulos novos para que você se encaixe na sua verdadeira identidade. É como se você tivesse aqui com a oportunidade de ser você mesmo, de acessar uma personalidade, um jeito, uma forma de ver a vida que você sempre teve, só que você não teve a oportunidade de se aprofundar nessa sua maneira de ser. Uma nova mentalidade, uma nova maneira de ser que vem aí realmente para mobilizar muitas coisas bacanas aí para você, tá bom? Então, a perspectiva é muito boa aqui, tá? Falando de filhos, pode ser que você descubra uma gravidez aqui, tá? E se for uma gravidez, me dá a entender que é uma gravidez que você não esperava, que é uma surpresa, tá? Isso aí é muito natural pela presença do planeta Urano, tá bom? Só que nós temos uma questão aqui, porque o planeta Mercúrio, ele está nesse setor também, ele segue no movimento retrógrado até o dia 11 de agosto. E esse movimento aqui, retrógrado, é como se você tivesse, ao mesmo tempo que tem toda uma questão bacana de novos estímulos, tudo isso que foi mencionado aqui, existem situações que você está repensando, que você está reavaliando. Então, por exemplo, vamos supor, descobriu uma gravidez. Então, tem coisas que você pode estar reavaliando sobre essa nova fase. Se você já tem um filho, pode ser que você tenha que olhar um pouco para esse outro filho. Aqui pode ser assim, nossa, eu gostaria de fazer coisas novas, mas eu tenho que me organizar para dar certo. Eu tenho que ter uma... É como se você tivesse que repensar um pouco sobre o caminho, né? Qual é o caminho que eu devo percorrer? De que maneira eu devo seguir? Na parte de amor, então você pode estar conhecendo uma pessoa nova, mas tem uma outra pessoa ali, né? Que você também gosta, que você não sabe se você leva ou não esta relação. Mas essa pessoa nova entrou, mas ela tem aquela lá que está passando por tantas coisas. Será que eu mantenho essa pessoa? Será que eu mudo de relacionamento? Então, esse Mercúrio, ele está te estimulando a uma nova maneira de entender essa dinâmica toda que está entrando aí para você. Eu quero desenvolver os meus talentos, mas eu não sei se é isso, se eu estudo aquilo, se eu estudo... Né? Então, você pode ter aqui que parar realmente para refletir qual é o caminho que você deve seguir quando se pensa de fato em desenvolver a sua personalidade, em se encaixar em um novo cenário e o que realmente te faz feliz. Tem muita coisa para pensar aqui, tá? Uma outra questão também que a gente precisa trabalhar aqui, Ares, é que o seu planeta regente Marte, ele está aflito com a Vênus, tá? Então, assim, esse aspecto, ele está pedindo para que você tome decisões importantes no seu trabalho, tá?
Tem algumas mudanças, principalmente mudança de padrão, mudança de comportamento, coisas que realmente você não quer mais manter, o que você precisa rever diante do seu trabalho, da sua rotina, da tua produtividade. É como se o céu te obrigasse, te colocasse numa arena e você tivesse que fazer escolhas melhores aí, tá? Tomar decisões importantes. E essas decisões, elas vão para esse bloco principal da alunação. O que realmente me faz feliz? O que realmente eu devo priorizar? E aqui você deve priorizar seus talentos, tá bom? Você é um momento para desenvolver as suas competências, os seus talentos, aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que realmente faz sentido nesse novo processo da sua vida. E aqui você pode, inclusive, estar passando por algum tipo de desavenças, rivalidades, um cenário mais competitivo, isso no seu trabalho. Ou é uma decisão difícil, tá? É aquela decisão que a gente precisa selecionar melhor, fazer uma escolha que esteja mais alinhada, mais adequada com o teu momento, ok? E nós temos uma outra questão aqui, essa eu deixei por último, porque ela é um pouco mais delicada, que é Saturno conjunto ao planeta Netuno, no seu signo, inclusive, ambos no movimento retrógrado. E aqui é um aspecto kármico, é um aspecto um tanto pesadinho, tá? Porque nós temos Saturno ele é o senhor do karma, é ele que aplica o karma, junto com um planeta confuso, um planeta que pode trazer dúvidas, que pode trazer ilusões. Então, o que acontece? Você está sendo convidado a romper com um véu da ilusão, tá? E esse processo, ele não é um processo fácil. É um processo que necessita de você uma postura muito madura, e essa postura madura, ela precisa estar muito conectada junto com um processo de autoconhecimento, tá? Veja bem que você já vem vindo aí de uns 2 anos e meio, em que você vem olhando para dentro, em que você vem se resgatando, buscando se aprimorar através do autoconhecimento, trabalhando a psique, trabalhando medos, aflições, mas agora é a prova, né? E agora vamos ver como que o ariano, de fato, consegue colocar isso em prática. Agora é a prática. Agora é o exercício da ação, da atitude, né? Da sua capacidade de priorizar o que é melhor para você, para o seu desenvolvimento pessoal. Aqui fala muito, muito, muito nessa previsão sobre o seu desenvolvimento pessoal, tá? Então, de nada adianta a gente passar por uma terapia ou passar por um procedimento espiritual que a gente vai lá e fica e trabalha, vamos dizer assim, a parte mais da meditação, da visualização, de olhar para dentro, de entender as suas necessidades, tudo isso já foi. Agora é o momento para agir. É o momento para ser aquilo que você avaliou, que você peneirou, que é aquilo que você teve que se questionar internamente, em silêncio. Então agora é o momento para você colocar tudo isso em prática para você. Aqui o foco e a exigência é você no sentido de ter uma atitude que seja coerente com o seu processo evolutivo, tá? Então, uma coisa é eu falar, nossa, eu sou adepto a essa filosofia, ou eu acredito em tal coisa, eu acredito nisso. Outra coisa é você ser, é você trazer isso para sua vida, tá? Então,
Eu digo para você que é um período aí de exigências, é um período em que você precisa separar o passado do presente, entender que o passado é passado, que você é uma nova pessoa, que você passou por muitas situações e agora você precisa agir conforme é o correto, tá? Então, existe aqui uma exigência, tá? Existe aqui uma cobrança e é uma autocobrança. Aqui tá falando sobre arianos que precisam tomar atitudes, tomar decisões, assumir as rédeas da sua vida. Essa posição, ela pede um pouco de cuidado com a sua saúde, tá? Com a sua saúde, você pode estar aqui mais vulnerável a medicamentos, a substâncias. Aqui, por exemplo, evitar se automedicar, né? Processos alérgicos, intoxicação alimentar. Precisa fazer uma suplementação, cuidar bastante do teu campo emocional, tá? Avaliar os medos, avaliar as aflições. Agora é o momento de colocar em prática tudo aquilo que você absorveu nos 2 anos e meio para cá. Aqui é como se fosse aprender com os próprios erros, né? Eu entendi que lá no passado eu tive tal atitude, tal comportamento, e agora eu preciso me corrigir. Eu preciso olhar para mim com os olhos mais amorosos, compreensível, para que eu possa realmente virar uma página, tá bom? Então é isso, Ariano, que eu tenho para você. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você consiga aí fazer todos os movimentos que são necessários. E um grande beijo, muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, Taurino, seja muito, muito bem-vindo. Você que é de Touro ou tem ascendente em Touro, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos entender como é que tá a entrada da famosa lunação, a lua nova, que vai ocorrer agora dia 24 de julho, a exatos 2 graus do signo de Leão. Vamos entender como tudo isso vai impactar a sua vida, os acontecimentos, tá bom? Trabalhando aspecto por aspecto aqui. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e as previsões da lua cheia, tá bom? Espero aí que você compartilhe para que tenha mais visualizações e vocês consigam receber em primeira mão, tá bom? E se inscreva no canal, se inscreva, vai ajudar bastante, curta o vídeo. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta da minha maneira de explicar, tá bom? Então vamos lá. Touro, touro, touro. Esta lunação, ela está mexendo com a casa do imóvel, tá? Aqui fala sobre a casa, ou seja, pode ser moradia, pode ser um imóvel comercial, pode ser uma propriedade de uma maneira geral, pode ser uma casa que você more, pode ser uma propriedade que você vai investir. Daqui a pouco eu vou falar de investimento, inclusive. Ou aqui a gente está falando de relações familiares, tá bom? Esse local aqui tá a mamãe, tá o papai, as pessoas ali mais próximas com quem você convive na sua casa, tá? As pessoas com quem você convive na sua casa. Eu moro com a minha irmã, então tá falando da sua irmã também aqui, tá? Paloma, eu tô pensando, eu tenho que alugar uma casa, uma sala para eu atender. Então, aqui entra também essa sala comercial. Aqui é qualquer imóvel, seja próprio, seja alugado, mas que esteja em seus cuidados, seja para moradia, seja para fazer negócios, seja para comércio, e não importa, tá bom? Então, o tema principal é a sua casa, é a sua família.
Esse local, ele é um local que nos leva também a olhar para o passado. Então você pode estar sendo convidado a olhar um pouquinho para dentro, mergulhar profundamente em alguns sentimentos, em algumas expectativas. Também pode mexer com tudo isso, tá? Como você tem um aspecto aqui muito bom, né? Todos nós estamos recebendo esse aspecto com o planeta Urano. Aqui me dá uma ideia de que tem muitos taurinos com a possibilidade de adquirir um imóvel novo, tá? Pode ser que você vai adquirir um imóvel aí ou que você vai reformar um imóvel, porque aqui fala sobre ou injetar dinheiro para um investimento, então tem uma questão de mexer um pouco com o seu bolso, tá? Então você vai aí ter que pensar um pouquinho aí sobre algumas estruturas quando se pensa em investir na sua casa ou adquirir um imóvel, enfim, uma propriedade, tá? O que nós temos também que colocar aqui é que o planeta Mercúrio, ele também está no teu setor de imóvel e ele está agora retrógrado, no movimento retrógrado. E ele vai ficar lá até o dia 11 de agosto, tá? Então, isso fala sobre você ter que avaliar alguma negociação. Aqui pode ser um contrato, pode ser uma negociação, ou pode ser uma conversa com uma pessoa da família, um parente, em que você vai ter que sentar e conversar com essa pessoa aqui. Até dia 11 de agosto, existe como se fosse um ajuste, uma reparação aí, ou um comunicado que você vai receber, tá? Em relação a uma propriedade, em relação a um imóvel, tá? Ou pode ser uma conversa com alguém da família, tá? Podemos levar para este tema também. E sabe, Touro, acontece que aqui nós temos a Vênus, que é o regente do seu signo, quadrado ao planeta Marte, dizendo que aqui existe algum tipo de avaliação financeira aí, tá? Aqui tem taurinos que estão, de alguma forma, a vida não está confortável financeiramente, tá? Ou existem algumas questões aqui que você precisa alinhar melhor, né? Principalmente se você tem uma parceria, se você tem uma sociedade, se você trabalha com uma outra pessoa, ou se você depende de uma outra pessoa, de uma negociação para fazer fluir algumas questões aí na tua vida material, é como se aqui o céu ele não tá tão harmônico, sabe? É como se fosse um atrito aqui, um conflito, algo que você pode, inclusive, pode ser, vamos supor, para taurinos que estão num relacionamento, pode ser que você e o teu parceiro tem algum tipo de problema aqui, sabe? Tipo, desencontros financeiros, um pensa de um outro, de um jeito, outro pensa de outro, um quer fazer assim, o outro quer fazer assado. Ou aqui você pode ser uma sociedade, aqui pode ser alguém da família, pode ser um parente, pode ser um irmão, em que vocês vão ter que, sabe, alinhar as ideias. Você precisa alinhar algo com alguém aqui, e isso mexe no teu bolso, isso mexe com decisões importantes materiais aí, tá? Isso aqui também pode envolver filhos, tá? Para alguns pode ser assim, eu quero ajudar meu filho, eu quero ajudar minha filha, eu quero fazer tal movimento com filhos, mas eu precisaria de ter tal quantia financeira e não tenho, entendeu? Então também pode ser essa figura, figuras mais novas na família, figuras que você se preocupa, que você quer cuidar, proteger, também pode estar envolvido nessa decisão aqui material, nessa decisão aqui financeira, tá bom? E aí esse tipo de atrito, ele atrapalha, né? Ele atrapalha. Então é importante promover a harmonia, promover aqui a reconciliação, ou sentar e conversar, avaliar. Por exemplo, você pode estar aqui num relacionamento em que os propósitos são diferentes, entendeu? A vida a dois está um pouco complicada por conta de questões materiais, por visões diferentes aqui.
de propósito de vida. Então, isso também pode estar envolvendo esse tipo de situação aqui, tá? E bem sabemos, né, Touro, que a questão financeira para você aqui na Terra é sempre um pouco mais delicado, que eu quero dizer, que Touro veio para concretizar, veio para materializar, mas às vezes a gente fica um pouco apegado a algumas coisas. Às vezes não é você que está apegado, é o outro, tá? Então precisa analisar bem aí quem é que está com apego do que aí, tá? Bom, e aí o que nós temos dentro desse processo é a oportunidade para que você amplie o teu campo de visão, porque aqui circularão notícias, tá? Circularão notícias que são notícias para que pode até ser notícias que envolvem burocracias, que envolvem questões jurídicas, que envolvem resoluções de documentos também para se resolver ali algumas situações, principalmente acerca de um imóvel, tá? Vamos agora para um tema um pouco mais delicado, mas é um tema que está presente aqui, que é Saturno conjunto ao planeta Netuno no signo de Áries, tá? Então, esse aspecto é um aspecto, eu acredito que é o aspecto mais delicado mesmo, de todos esses que foram ditos, ele está exigindo muito mais de todos nós, tá? E isso ocorre pelo fato de que Saturno, ele é o senhor do karma, é ele que aplica o karma. E o karma, ele é a lei que todo mundo precisa atravessar, né? Então, essa lei, ela não precisa ser positiva ou negativa. Ela pode se desdobrar para o positivo ou para o negativo, a depender do karma que você tem, tá bom? Então, vamos entender como tudo isso está te afetando. Saturno com o planeta Netuno está ali numa área que é uma área de autoconhecimento. Então, você começa um processo em que você precisa avaliar muito bem suas escolhas, suas decisões, porque é como se você tivesse agora que fazer uma pausa na sua vida para meditar sobre a sua carreira profissional, sobre as responsabilidades, quais são as prioridades do momento, né? Como se aqui a vida estivesse falando assim, Touro, você vai ter que aí fazer umas pausas importantes para não tomar medidas ou decisões precipitadas. Este local é um local que fala assim, olha, cuidado para você não se prender a uma situação. E essa situação ela pode ser profissional, ela pode ser familiar, entendeu? Porque aqui fala muito da família. Cuidado para você não se prender a uma ideia ou a uma situação que vai levar você para uma prisão emocional, uma prisão porque fala sobre você ficar preso a uns medos, ficar preso a algum tipo de aflição, ou se colocar no lugar em que você não vai ter muito movimento, tá? Por isso que é importante aqui não se precipitar. O momento aqui pede resiliência, pede sabedoria, pede um isolamento saudável. Sabe aquele momento que a gente busca a meditação para avaliar a vida, a contemplação, para receber algum tipo de insight, intuição, ajuda espiritual. É como se aqui você tivesse que realmente peneirar o que está chegando para você, para que você não se coloque numa conchinha fechada ali, ou numa sala escura, ou num lugar que você não vai ter muita mobilidade, não vai ter muito movimento ali. Porque esta região onde ocorre esta fase, esta conjunção, aliás, de Saturno com Netuno,
é a região do autoconhecimento. É uma região considerada kármica, né? Já pelo fato de que o que acontece ali não é palpável, não é objetivo, é subjetivo. Então, você está numa fase que é uma fase para buscar autoconhecimento, uma fase para você buscar mais ferramentas para entender o processo que você está atravessando. Então, é aquele momento que a gente começa uma terapia, a gente busca ajuda espiritual, a gente olha para dentro, ou se você já está nessa fase, então é aquele período que você precisa amadurecer o seu emocional. Aqui pede um amadurecimento emocional, um amadurecimento psicológico para entender que existem alguns limites. Para entender que para alguns temas é bom ir só até ali. Ultrapassar uma fronteira ali pode te trazer problemas. É como se, sabe, quando a gente tem um negócio para fazer e a gente tem uma intuição, fala, não, não é o momento. E aí a gente fala, nossa, que bom que eu tomei essa decisão, porque realmente não era o momento. Nossa, se eu tivesse feito, eu teria, né, me arrependido ou estaria numa situação pior. É mais ou menos isso. Aqui tá falando, respeite os limites que a vida já tá te colocando. Tá? Esses limites já estão sendo, de alguma forma, colocados aí, impostos para você. E se você respeitar, não haverá problema algum, tá? Porque aqui a vida, ela nos coloca em situações, ora, de muito trabalho, que não é o seu caso, ora, é um momento de olhar para a família, um momento de curar a família, que é o que está acontecendo aqui. Ora, um momento de pausa, aquele momento que é aquele momento de recolhimento. Então, quando a gente passa com o astrólogo, o próprio astrólogo ele vai falar, olha, você está vivendo uma experiência que é uma experiência de olhar para dentro, de se recolher, não adianta correr muito aqui, não vai adiantar. Outros momentos, olha, que é um momento que você tem excelentes oportunidades, está na hora de agarrar, abraçar isso aí, não deixar as oportunidades simplesmente passar. Olha, uma fase de viagem, uma fase de amizade. A vida, ela é feita de fases, não é verdade? E essa fase aqui é uma fase que pede um certo recolhimento, um certo amadurecimento emocional. A vida está te trazendo coisas, está trazendo material, está trazendo situações para que você analise e busque entender, decifrar o que você está passando, né? Aqui é como se você tivesse que decifrar o enigma. Esse enigma, ele é espiritual. Ele é espiritual. E para cada um vai ser uma situação, tá bom? Então é isso, Touro, mas vai dar tudo certo. O importante é entender que essa próxima alunação, ela vai te exigir muito mais no campo emocional e psicológico, porque é o momento para olhar para a família, é o momento para olhar para casa, é o momento para olhar para as relações mais íntimas, tá bom? E vai dar tudo certo. Eu desejo que você tenha aí um excelente período. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais! Olá, seja muito, muito bem-vindo, você que é geminiano ou que tem ascendente em Gêmeos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e vamos entender como é que tá esta próxima lua nova, a lunação, que ocorre agora no dia 24 de julho, pegando exatamente 2 graus do signo de Leão. Vamos entender como tudo isso vai impactar a tua vida. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo a previsão da lunação e da lua cheia, que são 2 datas chaves importantes de acontecimento, tá bom? Já peço aí que você curta o canal,
Já peço que você compartilhe, que você curta. Gostou? Curta. Me ajuda, tá bom? Curte porque aí o YouTube vai mandando para mais pessoas e ajudando mais pessoas aí também. Você me ajuda, eu te ajudo e tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, gêmeos, vamos entender. Desculpa aqui que tá um barulhinho lá fora, mas eu me programei para gravar agora e o que eu posso fazer? Eu não tenho estúdio, né? Então é o que tem. Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo aqui na área da tua vida com a entrada dessa alunação. Gêmeos, você vai aqui passar por uma avalanche de informações aqui, tá? Existe o setor que está sendo mexido, a alunação, é o setor do conhecimento, dos estudos, de viagens e a relação com as pessoas ali que você convive. Então, você vai aqui provavelmente receber algum estímulo, algum comunicado, uma conversa, um treinamento, uma reunião, uma conversa importante em que será estimulante para você, será maravilhoso. Isso porque faz um aspecto com Urano, que inclusive acabou de entrar no teu signo, anunciando aí uma grande renovação na sua vida nos próximos 7 anos, tá? E ele faz esse aspecto muito bom com a alunação. Aqui é como se essa alunação, ela indica que você começa uma fase totalmente nova e que essa fase nova vai mudar a tua mentalidade, vai ter uma quebra de maneira de ver a vida, ou de um pensamento, ou de uma ideia, uma mentalidade que estava ali estagnando a tua evolução. Então é como se você estivesse saindo da caixinha, você estivesse rompendo aí com algum tipo de comportamento que não estava sendo mais viável, ou que não, sabe aqueles comportamentos que a gente tem que descartar para a vida fluir. Poxa, eu tenho que mudar esse comportamento, eu tenho que mudar esta mentalidade para que a vida flua, para que a vida aconteça. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, as promessas, é uma promessa aqui de grande impacto de mudança. Então, aqui você pode ter uma viagem, você está sendo estimulado a fazer uma viagem, pode ser um pequeno deslocamento, pode ser o início de um curso, pode ser o início de novas relações, você conhecendo novas pessoas, uma renovação no seu ambiente, tá? É um período aqui, Gêmeos, de grandíssima renovação. E aqui eu digo que até aquele que não quer mudar vai mudar. Até aquele geminiano que fala, não mudo, não. Difícil ver geminiano assim. Geminianos são da natureza mutável, ritmo mutável, e por natureza vocês se mudam, né? A mudança ela é bem-vinda para vocês. Mas a gente não somos só o nosso sol, né? Nem só o nosso ascendente. Tem toda uma composição no mapa. Se você é aquele geminiano que está falando assim, eu não mudo, eu garanto para você que você vai mudar sim nos próximos 7 anos. E que começa nesta alunação aqui. Essa alunação, ela tá vindo para arrebentar a boca do coelho. Como que fala? Nossa, eu para ditado popular sou péssima e eu insisto. Bom, vem aqui para modificar realmente a tua vida de uma maneira muito radical, tá? De uma maneira que as pessoas vão falar, nossa, o que aconteceu com aquele geminiano? Ele mudou demais, né? É o que vai acontecer aí, tá bom? E aí, o que nós temos aqui também? O planeta Marte, ele está fazendo... Ah, tem uma coisa antes, importantíssima que eu tenho que falar para você. O planeta Mercúrio, que inclusive é o seu regente, ele também está estimulando a sua maneira de pensar. Ele está lá na sua casa de comunicação, e ele está retrógrado até o dia 11 de agosto. E essa retrogradação, ela está sendo um tanto delicada aí,
Por quê? Porque aqui eu vejo que realmente existem alguns nativos de Gêmeos que estão um pouco relutantes a mudar ou estão passando por uma fase em que haverá muita conversa, muito estímulo mental, porque aqui você pode estar lidando com pessoas que você não quer mais ter contato, ou pessoas que estão fazendo você pensar de uma maneira diferente, ou que estão fazendo você repensar sobre a vida. Existe aqui um estímulo mental, você vai receber informações. Vão chegar notícias aí, vão chegar comunicados e que você vai ter que ajustar esse comunicado ao seu momento atual. Esse ajuste, esse reajuste, ele vai até o dia 11 de agosto. Isso aqui pode envolver irmãos, pode envolver a relação com parentes, pode envolver a relação com pessoas muito próximas a você. É como se aqui você tivesse que realmente fazer uma reavaliação muito profunda, porque uma informação vem para mudar a tua percepção ou vem para trazer um dado importante que talvez você não tinha, tá bom? Isso vai te trazer estímulos para repensar com bastante profundidade. Nós temos aqui Vênus fazendo uma quadratura com Marte, a Vênus que transita no seu signo, olha lá, quadrado a esse Marte, falando que realmente essa informação que está vindo aí, ela vai balançar o coreto. Acho que era isso que eu queria dizer da outra vez. Vai balançar o coreto. Por quê? Porque aqui você está numa fase, que é uma fase de algum tipo de rivalidade, algum tipo de competição, algum tipo de briga, tá? Sabe aquelas desavenças e que de alguma forma mexe muito com você, que tira você fora do sério, que deixa você precisando repensar mesmo sobre suas escolhas. É como se aqui os aspectos, o todo, ele exige que você tome medidas ou que faça escolhas melhores, tá? Sair desta rivalidade, sair desta competição é o melhor cenário para você. Por quê? Porque é a Vênus que está te impulsionando. A Vênus, ela é a harmonia, ela é o equilíbrio. E muitas vezes as pessoas veem harmonia e equilíbrio como ficar em cima do muro, o que não tem nada a ver, tá? Da mesma forma que as pessoas veem perdão ou compreensão como uma pessoa fraca. Ah, ela não soube, não. Não. Aqui está falando, repense mesmo sobre como você quer agir, que a melhor maneira de agir é a harmonia, é buscar o equilíbrio, é buscar o senso de justiça, não é brigar. Brigar aqui vai te trazer problemas. Sabe quando a gente chama o outro para briga, para discussão? E aí você começa a fazer da sua vida, realmente você começa a evoluir, né? Porque aqui você vai ser capaz de absorver algumas informações e avaliar aquilo sem ter algum tipo de reação que sempre te leva a um local negativo. Então, de repente, nossa, quando a pessoa, só da pessoa querer falar comigo, eu já vou chamar para briga, né? Aqui tá falando, não faça isso. Analise. Aqui eu tô falando com pouquíssimos geminianos, que são aqueles que já passaram por muitas coisas, já entenderam alguns processos e aqui está buscando harmonizar a própria vida, buscar encontrar o equilíbrio dentro de si, tá? E aí você deixa o outro brigar sozinho, né? Quando você parar de ter atrito aqui, você vai deixar a pessoa sem saber, uma pessoa que fica sem reação, sabe? Porque simplesmente você não compactua mais com aquilo. E aí, Gêmeos, se fosse só isso, né? Mas tem mais, tem mais. Nós temos uma conjunção, que é uma conjunção que está
exigindo de todos os signos e que cada signo vai sentir isso num determinado setor específico da vida, tá? Que é a conjunção de Saturno com Netuno, pegando aqui a casa de projetos. Aqui tá falando sobre você ter um cuidado para não estagnar a vida. Então, cuidado, tá? Porque existe aqui, Gêmeos, como se fosse assim, um projeto inacabado, falta de foco, tá? Porque aqui você já passou por algumas situações em que você pode ter deixado de fazer coisas que você deveria e que agora pede de você uma avaliação mais profunda, mais aprimorada em como você deseja desenvolver alguns projetos ou como, de que maneira, com quem que você deseja realizar algumas metas, alguns projetos aqui, tá? Aqui você pode errar nas suas decisões? Pode. Esse aspecto, ele é um aspecto de exigência, tá? É um aspecto que vem falando que você pode aqui, inclusive, até ser meio que obrigado agora a enxergar algumas relações, enxergar relações de amizades. Aqui vai falar de amizades ou vai falar de um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, um projeto. E aqui tem como se fosse assim agora, Gêmeos, que você precisa colocar uma energia aqui diferente, que é a desilusão, é você tirar qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de ilusão, sabe, é como se aqui você tivesse que ter os pés firmes no chão, né, para que você tome uma medida ou tome uma decisão que seja mais adequada para o trabalho em grupo, para o trabalho em equipe, para desenvolver suas metas, para desenvolver os seus projetos aqui, tá? Então, tome cuidado, veja bem o que está acontecendo, quem são essas pessoas que estão aí nesse trabalho em grupo, nesse trabalho em equipe, porque geralmente essa posição é quando a gente precisa se esforçar mais, a gente precisa se dedicar um pouco mais. E o erro aqui seria assim, estar no projeto errado, estar na equipe errada, estar desenvolvendo algo que não vai dar absolutamente nada. Então isso traz o que? Dúvidas, complexidades emocionais, expectativas que você vai criando ali, tá? Então para refletir, porque o que está falando a sua previsão? Sua previsão está falando, ó, vai chegar notícia, um comunicado, uma conversa. Essa conversa vai levar você a ter que elaborar melhor as suas escolhas. Chamar para briga não é o caminho, porque aqui quem está transitando no teu signo é Vênus. Vênus é a harmonia, a justiça, o equilíbrio. Então você pode estar tomando decisões erradas aqui, tá? Você pode estar aqui está pedindo assim para que você entenda o cenário e não cometa erros do passado. Esse passado pode ser de antepassados, pode ser de coisas que você já passou com alguns amigos, ou projetos que você queria desenvolver que não deu certo, então você já tem uma experiência já. E aqui está falando, você pode cair nos mesmos erros? Pode. Mas o céu está te ajudando a não fazer isso, entendeu? Os aspectos estão aqui dizendo, não, Gêmeos, analise o seu posicionamento, analise a sua atuação com um grupo. Esse projeto, ele se relaciona com aquilo que eu acredito, é o que eu quero fazer, são com essas pessoas que eu quero crescer e evoluir. É sobre isso que se trata essa previsão, tá? Então, você vai ter que amadurecer aqui, avaliar, é como se aqui você tivesse que ter mais força, resiliência, para enxergar coisas que você não está enxergando,
ou que você vai começar a enxergar, por isso que agora você tira os véus de algumas situações para assumir as rédeas da tua vida, porque aqui você tinha uma proteção e você perdeu. Você tinha ajuda de alguém e você perdeu. E aí eu não sei quem é essa pessoa. Aí você analisa. Pode ser um chefe, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser alguém presente aí na tua vida que de alguma forma te blindava, te ajudava, mas agora a vida tá falando, agora é gêmeos com gêmeos. É gêmeos precisando ter que crescer, ter que tomar as medidas certas aí, porque você já é maduro o suficiente para pegar tudo que aconteceu nos últimos 2 anos aí, 3 anos, e falar onde é que eu estou e onde eu quero estar. E qual é a melhor maneira de seguir? É através da harmonia, é através da justiça, é através do equilíbrio. Por quê? Porque é a Vênus que está no seu signo neste momento. Então a gente abre os ouvidinhos ali para poder escutar pessoas ou entender o que está acontecendo para apurar tudo com mais atenção. Tá bom, gêmeos? E vai dar tudo certo, tenho certeza disso, tá? Procure um astrólogo, procure um tarólogo, procure alguém que possa te ajudar a entender todo esse cenário, tá bom? Te desejo um excelente período, vai ser um período estimulante aí para você, tá bom? E em breve eu tô aqui com mais previsões para você. Até mais! Olá, canceriano! Seja muito bem-vindo. Você que é de câncer ou tem ascendente em câncer, vamos aqui para a sua previsão, trabalhando com uma data importante, que é a data da lunação, da lua nova, que marca um novo período que vai se desdobrar ao longo dos 28 dias. Ocorre agora no dia 24 de julho, pegando a exatos 2 graus do signo de Leão, tá? A lunação é importante porque ela marca o período que você vai colocar foco em um determinado assunto, que eu já vou comentar com você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre fazendo as previsões da lunação, lua nova, e as previsões da lua cheia, tá bom? Se você gosta da minha maneira de explicar, se você quer entender um pouco mais sobre astrologia, se planejar, fazer desta previsão uma assessoria para você, então você está no canal certo. Eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, curta, tá? Que é importante, e compartilhe. Conforme tem os grupos que tem mais visualização, eu vou publicando primeiro, porque eu trabalho muito, graças a Deus, e por conta do meu trabalho eu vou priorizando o que eu consigo gravar primeiro, tá bom? Então é por isso, eu que faço tudo, ok? Então vamos lá. Eu e meu marido, né? Porque é meu marido que me ajuda aqui também. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque vamos entender como tudo isso está te afetando. Câncer. Esta lua nova, ela está mexendo com os seus ganhos materiais, com a tua maneira de gerenciar os seus recursos financeiros. Aqui é a sua conta corrente. Então tá falando que você começa aí uma alunação em que você vai receber estímulos, decisões, clareza e boas oportunidades para ganhar dinheiro, tá bom? Esse setor, ele também é a nossa vocação. É aqui que nasce a vocação. Então, muitos nativos de câncer estarão olhando um pouco mais para isso. Será que eu estou trabalhando com algo que eu gosto? Estou ganhando dinheiro com algo que eu realmente quero? Sabe, esse tipo de pergunta já deve estar acontecendo aí, né? Porque 2 dias, 3 dias antes da alunação, nós já estamos vivendo tudo isso, tá? Então, você está ali mais questionador, né? Olhando para dentro, avaliando o teu cenário financeiro, avaliando a tua vida material, avaliando a sua gestão financeira e, acima de tudo,
para mim, aqui, a cereja do bolo é você entender a sua vocação, é você fazer aquela avaliação. Poxa, mas será que eu estou trabalhando com algo que eu realmente amo? Tem a ver com a minha missão? Tem a ver com aquilo que eu sei fazer de fato? É um pouco sobre isso. E como a gente tem aqui um aspecto muito bom com o planeta Urano, um aspecto auspicioso, aqui me dá uma ideia de que muitos, mas se não digo a maioria dos cancerianos, vão ter aqui uma boa oportunidade profissional, tá? Aqui pode ser um novo convite profissional, aqui pode ser você também empreendendo em coisas novas, porque o Urano, ele é o empresário, ele é o PJ, ele é a profissão liberal, ele é o online, ele representa tudo aquilo que é mais irreverente e aquilo que te traz, de alguma forma, mais liberdade para ganhar dinheiro, mais autonomia financeira aqui, tá bom? Então, você tem aqui um cenário muito bom, tá? Muito bom, muito estimulante, que está ajudando você a refletir, a analisar os passos que precisam ser dados para que você ganhe mais dinheiro. Eu acredito que esta alunação, ela marca o ciclo de Urano em Gêmeos, em que está fazendo você olhar para dentro e avaliar de que maneira você quer ser livre, de que maneira que você quer viver os próximos anos da sua vida material, tá bom? Só que aqui, olha que interessante, nós temos o planeta Mercúrio, que também está na tua região financeira, em movimento retrógrado, que fica assim até o dia 11 de agosto. Então, esta retrogradação, ela fala sobre você rever uma negociação, rever uma gestão financeira, rever um contrato. Isso vai até o dia 11 de agosto, tá? O movimento retrógrado é sempre aquela oportunidade de revisão, tá? E essa revisão, ela caminha aqui nesses próximos dias, até o dia 11 de agosto, há uma revisão financeira aí na sua vida, ok? E isso é bom, isso é maravilhoso. Eu não sei por que se tem uma ideia de que Mercúrio retrógrado não é bom. Mercúrio retrógrado, ele não é bom quando você vai fazer coisas muito novas, mas geralmente não é. É que as pessoas não conseguem observar isso, né? Mas começa a observar que todo movimento retrógrado é como quando ele vai te trazer uma revisão de um determinado assunto, de um determinado setor. No teu caso, está mexendo com o setor material, uma revisão aí, ou da sua gestão, ou de um contrato. Agora, Câncer, Júpiter, ele transita no teu ascendente. Então, você está numa fase de crescimento, você está numa fase de grande expansão, de oportunidades, de coisas que estão vindo aí para você. Só que é importante saber crescer. Então, a minha pergunta é: você está crescendo em que bases? Bases sólidas ou uma base frágil? Eu estou crescendo dentro de um caminho ético ou de um caminho antiético? Aquilo tem a ver com a minha filosofia de vida, ou aqui é só para ganhar dinheiro e vou ganhar dinheiro mesmo, e aí eu não tô nem aí, esse tipo de coisa. Júpiter, ele dá a corda. Agora, o que a gente vai fazer com essa corda vai formar um karma. E aí, como se diz aí no senso comum, você quer formar um karma ou um dharma, né? O dharma são coisas boas, o karma é o negativo. Eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. A minha linha de aprendizado é karma, karma é lei. Pode ser positivo ou negativo, mas só para você entender. Você quer caminhar para o dharma ou para o karma? Ok, então aqui fala sobre o seu crescimento, fala sobre a sua gana de crescer, a ambição, qual é a medida desta ambição? Esta medida, ela é importante para que você cresça de uma maneira saudável, tá bom?
E aqui nós temos a Vênus, que está em ângulo negativo com Marte. Vênus está quadrado a Marte. Um pouquinho de água aqui, só um minutinho. Tô falando bastante hoje. E aí a voz pega, desculpa. Então, a Vênus quadrado ao planeta Marte está pedindo para que você... existe um conflito, existe uma rivalidade, existe uma concorrência. E essa concorrência... Desculpa, gente. E essa concorrência é uma concorrência que pode estar mexendo com pessoas muito próximas aí. Você pode estar num ambiente de difícil acesso, ou um ambiente que é difícil lidar com as pessoas ou com algumas situações. É como se eu estivesse vendo você meio que comendo pelas beiradas, ou um pouco mais devagar, avaliando o cenário, tá? Tudo isso requer de você uma certa autoconfiança. E de autoconfiança, você está sendo bem assessorado, porque Júpiter, ele rege a autoconfiança. E ele está no teu signo. Só que aqui, essa autoconfiança, ela pode ser também um tiro no pé. Gente, eu tô falando isso para que vocês meçam na vida de vocês, o que eu tô dizendo. Não, a Paloma falou e realmente a minha autoconfiança está equilibrada, eu estou conseguindo fazer escolhas dentro desse percurso. Não, olha, a Paloma está falando, mas realmente eu acho que eu estou com uma autoconfiança muito cega, eu estou negligenciando alguns aspectos que não vão dar certo lá na frente. E eu não estou olhando para isso agora, mas isso lá na frente vai me dar problema. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou mostrando para você que aqui você tem uma escolha. Essa escolha, ela pode te levar a, conseguir passar por isso tranquilamente, porque tive o quê? Percepção, discernimento, medida certa, medida correta para tomar algumas decisões. Ai, ali eu negligenciei aquilo, negligenciei aquela pessoa, aí então isso vai trazer problema para você. É sobre isso, tá? Então faça uma reflexão aí, ok? E agora a gente vai falar de um aspecto, esse sim que tá mexendo bastantão. Esse outro aspecto é a conjunção de Saturno com o planeta Netuno, que segue ambos retrógrados no signo de Áries e que está mexendo aqui com a sua reputação, está mexendo com um cargo de liderança. Aqui pode ser que você esteja lidando com uma pessoa que está passando por alguma situação parecida e, de repente, essa pessoa perder esse cargo, eu vou me prejudicar. Ou se essa pessoa, ou o que essa pessoa vai fazer pode vir a me prejudicar. Isso podemos, no sentido de você estar passando alguma situação com algum chefe ou alguma figura importante na tua vida de autoridade. Então, é como se o que essa pessoa vai fazer vai desencadear em algumas situações, que podem ser situações ruins para você. Ou aqui, se você tem algum cargo de liderança, de chefia, aqui você está sendo solicitado a ter uma atitude melhor, algum tipo de prioridades, você tem que avaliar algumas prioridades. Você talvez criou algum tipo de expectativa e essa expectativa hoje ela tá meio que capenga. É como se aqui falasse assim, olha, não vai dar para manter esse cargo do jeito que tá o cenário. Não vai dar para manter uma reputação. Sua reputação ela tá aqui em jogo. E aí eu repito, Câncer. Se não é você, esta pessoa é alguém muito próximo a você. Um chefe, uma figura de autoridade importante aí, que pode estar passando por uma situação mais delicada, uma situação em que pode vir a perder esse cargo. É como se aqui essa pessoa não... Vai ser difícil essa pessoa se manter do jeito que ela tá.
Ela pode até se manter, mas ela vai ter que modificar o comportamento dela, ela vai ter que modificar a postura dela. Agora, aqui pode ser ao contrário, tá repetitivo para vocês poderem entender. O contrário seria assim: não, eu tenho um cargo, eu sou o dono da empresa, eu tenho um cargo de liderança na organização. Então, aqui está falando que você pode perder algum cargo ou ter que tomar cuidado com quem você está lidando para não perder esse cargo, porque aqui há uma questão de mentiras que estão sendo expostas, coisas mais emocionais, coisas que estavam ali por debaixo do tapete. Quer ver um outro exemplo? Paloma, eu descobri um erro na empresa, mas agora eu não sei o que eu faço, porque eu tenho que expor uma situação e eu vou me comprometer lá dentro. E aí é interessante, porque Júpiter está no teu signo. E o Júpiter, o que ele preza? A verdade, nada mais além da verdade. Então, Câncer, você pode estar sendo o portador da verdade. E ser o portador da verdade não é fácil. Geralmente, podemos passar por retaliações, podemos passar por exclusão, preconceito, coisas podem acontecer, né? Mas aqui está falando para que você decida fazer o que é certo. Às vezes, perder é ganhar. Eu perco algo aqui na matéria, mas eu ganho algo muito valioso na minha alma, para a minha consciência, para o meu processo evolutivo e espiritual. É uma questão aqui bem complicadinha, tá? Que tá trazendo para você muitas aflições emocionais aqui. Muitas aflições. Aqui o seu ponto de vista aqui é amplo. Você tem aqui a verdade nas suas mãos, mas o que você vai fazer com essa verdade, eu não sei. Aí depende da sua consciência, depende daquilo que você é capaz de realizar. A dica é: faça aquilo que é certo. E fazer o que é certo nem sempre é o mais fácil, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Câncer, vai dar tudo certo. Isso aí são os próximos 28 dias, tem muita água para rolar nessa ponte, e eu vou vir em breve trazendo a conclusão disso tudo aqui para você, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.